Olá, meus amores, vamos dar início à nossa aula de matemática. Peguem o livro de vocês, página 236. Nós vamos estar trabalhando com este livrinho, multiplicação de frações, e também iremos utilizar o livro Oficina de Negócios, para darmos continuidade ao nosso projeto de empreendedorismo. Aqui nós iremos estar trabalhando da página 15 a 18, mas primeiro nós iremos para o livro, tá ok? Página 236. Vamos lá? Na multiplicação de frações, Dona Sônia usou 24 pedaços de tecido medindo 1/4 de metro para confeccionar uma toalha de mesa. A pergunta é: quantos metros de tecido Dona Sônia utilizou na toalha? Então, 24 pedaços de 1/4. Então, eu tenho 24 vezes 1/4 do tecido. Para realizarmos essa multiplicação, multiplicamos o inteiro pelo numerador e conservamos o denominador. Então, 24 vezes 1, 24. Sobre 4. Então, 24 quartos. Esse número, 24, é múltiplo de 4. Então, eu posso dividir 24 dividido por 4, dá 6. Então, ela utilizou 6 metros de tecido na fabricação da toalha. Observe como podemos multiplicar as frações. Aqui eu tenho 1/2, mais 1/2, mais 1/2. No caso aqui, eu tenho 3 meios. Para transformar esta adição em uma multiplicação, nós iremos fazer da mesma forma. 1, 2, 3 vezes a fração 1/2. Então, multiplicamos o numerador com o inteiro, 3 vezes 1, 3, e permanecemos com o mesmo denominador, usando o processo da multiplicação. 3 vezes 1, 3, continua com o mesmo denominador. Ou seja, o 3, que é inteiro, nós podemos colocar ele com 1 embaixo, só para representar uma fração. Então, 3 inteiros vezes 1/2. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 2. Vejamos aqui mais um exemplo. Eu tenho 5 inteiros vezes 1/5. Multiplicamos o inteiro vezes o numerador, 5 vezes 1, 5. E permanecemos aqui, ó, com o 5. Então, 5 vezes 1, 5. Permanece o denominador 1, que não tem aqui. A gente só coloca só para fazer a multiplicação. E depois multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 5, 5. 5/5 é igual a 1 inteiro. 3 vezes 4, 12. Permanece o mesmo denominador, que é 5. Então, 12 dividido por 5, fazemos aí a divisão, deu 2 inteiros e 2/5. Para multiplicar fração por fração, multiplicam-se os numeradores e os denominadores entre si. Então, eu tenho a fração 2/3 vezes 4/5. Então, eu multiplico o numerador com o numerador, 2 vezes 4, 8, e depois denominador com denominador. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 3, 12. 7 vezes 5, 35. Para multiplicar números mistos, deve-se transformá-los em frações impróprias antes de efetuar a operação. Observe. Então, aqui eu tenho 3 inteiros e 1/5 vezes 2 inteiros e 1/3. Então, vamos multiplicar esse número misto, 3 vezes 5, 15, mais 1, 16/5. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7/3.
16 vezes 7 dá 112 e 5 vezes 3 dá 15. Agora, transformando essa fração imprópria em um número misto, nós vamos ter 7 inteiros e 7 quinzeavos. Então, é dessa forma que nós iremos estar realizando nossa atividade de hoje. Vejamos aqui a nossa atividade do livro. Na página 238, você irá observar as imagens abaixo e escrever uma adição e uma multiplicação para obter a fração que representa a parte preenchida da figura. Então, aqui eu tenho 1/6, mais 1/6, mais 1/6, mais 1/6. Então, eu vou colocar aqui, cada quadrinho corresponde a uma fração. Vou colocar aqui e depois eu irei transformar em uma multiplicação. De que forma? Assim, ó, vamos ver um exemplo aqui. Vejamos aqui esse exemplo. Eu tenho esta fração representada com um desenho. Então, aqui eu vou representar ela. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1/5 mais 1/5 mais 1/5 mais 1/5. Então, aqui eu representei cada um dos quadrinhos. Ou seja, quantas vezes eu tenho aqui 1/5? 4 vezes 1/5. Multiplicamos o inteiro pelo numerador. 4 vezes 1 é igual a 4. E permanecemos com o denominador, que é 5. Então, aqui eu tenho 4/5. Então, você vai representar no primeiro quesito, desta forma, e no segundo, você vai reescrever as multiplicações em forma de adição. Então, você vai fazer o contrário. Você vai ter a multiplicação e vai fazer a adição. Na página 239, no terceiro quesito, você irá multiplicar os números mistos e simplificar sempre que possível, para tornar as frações irredutíveis. Vamos ver aqui o exemplo da letra A. Na letra A, eu tenho a continha 6 inteiros vezes 2/3. Então, aqui eu vou multiplicar numerador com o inteiro e permanecer com o denominador. Então, 6 vezes 2 é igual a 12/3. Esse número eu posso simplificar ele. Então, 12 dividido por 3 é igual a 4. Vamos ver outro exemplo. A letra B. Eu tenho a fração 12 inteiros vezes 1/8. Então, 12 vezes 1 dá 12. Permanece com o mesmo denominador. 12 dividido por 2, que eu posso simplificar esse número por 2, vai ser 6/4. Esse número eu ainda posso continuar dividindo por 2, que vai ser 3/2. E assim eu finalizo aqui, porque 3/2 eu não posso reduzir mais. Então, é dessa maneira que você irá fazer o terceiro quesito. O quarto quesito, você irá observar as frações dadas aqui, só que está faltando um numerador em cada uma. Então, você fazendo a multiplicação, você já tem a resposta aqui. Qual o número que está faltando para que complete essas frações? Então, você vai observar. 6 inteiros vezes um número é igual a 6/18. Qual é o número que está faltando? No quinto quesito, você irá resolver as multiplicações fazendo numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, e irá dar a resposta. E na página 240,
Nós temos aqui alguns probleminhas envolvendo a multiplicação. Uma lata de ervilha tem peso de 3/5 do quilo. Quantos quilos tem? Então, 10 latas iguais a essa. Então, eu vou fazer o cálculo de 10 latas, 3/5 vezes 10 latas. Então, faço a multiplicação e dou a resposta. Lembrando que se for possível fazer a simplificação, você faz. E se fossem 30 latas iguais a essa, como ficaria a sua conta? No segundo quesito, na festa de aniversário de Alice, cada criança ganhou 1/5 de 60 doces. Quantos doces cada criança ganhou? Então, eu vou fazer a multiplicação de 1/5 vezes 60. Então, você vai fazer o cálculo e dar a resposta. No terceiro, Solange tem 5 cestos de 60 selos. Quantos selos Solange tem? Então, você vai fazer o cálculo também. 5 cestos vezes 60, aplica a multiplicação e dá a resposta. Finalizamos aqui essa atividade desse livro. Agora iremos para a oficina de negócios. No livro Oficina de Negócios, você vai abrir na página 15, onde nós temos aqui a fábula A Mosca e a Formiga. Uma mosca importuna contendia com a negra formiga e lhe dizia: eu ando levantada lá nos ares, e tu, por esse chão, sempre a arrastares. Em palácios estou de grande altura, tu debaixo da terra, em cova escura. A minha mesa é rica e delicada, tu róis grãos de trigo e de cevada. Eu levo boa vida, e tu, formiga, andas sempre em trabalho e em fadiga. A formiga lhe disse: tu me enfadas com essas tuas vãs fanfarronadas. Que te importa que eu ande cá de rastos, com desprezo das pompas e dos fastos? Para o amparo e abrigo não há prova de valer mais palácio do que cova. O palácio é do rei ou da rainha, e não teu, mas a cova é muito minha. Eu a fiz com a minha habilidade. Porventuras tem tal capacidade? Para que tuas prendas afamadas não passam de zumbi e dar picadas. No que toca a comer, os meus bocados não me sabem pior que os teus guisados. Teus lhe chamo, ó que furtas nesta parte. Vai comigo que eu uso da mesma arte. Porém não vivo em ócio e em preguiça, como tu, lambadeira metediça. Por isso te aborrecem e te enxotam, com uma raiva tal que ao chão te botam. Faze-me, porventura, esse agasalho. Louva-me em diligência e em trabalho. Eu faço pelo inverno provimento. Morres nele, ou por falta de alimento. Ou por fim, sobre ti alguém modeste, que para tua casta é uma peste. Esse textozinho é de Jean de La Fontaine. Moral da história: quem trabalha garante o seu futuro. Isso é o que faz a nossa amiga formiga. Ela nunca para de trabalhar, enquanto que a mosca só a intriga. Agora, com base na leitura da fábula A Formiga e a Mosca, você irá responder. É sua vez. Pense e responda de acordo com a fábula.
Forme dupla com um colega, converse sobre a fábula e responda de forma combinada as questões abaixo. Essa atividade você irá realizar sozinho, certo? Em sua opinião, a mosca da fábula seria uma boa empreendedora? Sim ou não, justifica a sua resposta. No segundo quesito, marque algumas palavras que identificam um bom empreendedor. Então, para ser um bom empreendedor, ele tem que ter medo, criatividade, sonho, desistência, liderança, determinação, persistência ou acomodação. Leia o trecho do texto. Tu me enfadas com essas tuas vãs fanfarronadas. Que te importa que eu ande cá de rastos, com o desprezo das pompas e dos fastos. Para amparo e abrigo não há prova, de valer mais palácio do que cova. O palácio é do rei ou da rainha, e não teu, mas a cova é muito minha. Eu a fiz com minha habilidade. Porventuras, tem tal capacidade? De acordo com o que você estudou sobre empreendedorismo, faça um comentário sobre esse trecho acima. Então, a resposta aqui é pessoal, de acordo com o que você aprendeu sobre empreendedorismo nas nossas aulas, você vai falar e comentar sobre o que a formiga disse à mosca. E na página 18, agora é sua vez. Imagine que você vai começar um empreendimento. Então, qual seria seu empreendimento? Qual seria a sua estratégia para o negócio dar certo? Escuta aqui o que o chefe diz. É preciso trabalhar para alcançar um objetivo. Faça a interpretação da moral da fábula, lida de acordo com o empreendedorismo. Quem trabalha garante o seu futuro. Então, você vai explicar aqui o que você entendeu sobre a moral desta fábula. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Os que não estão participando da plataforma devem enviar para mim toda a atividade. E os que estarão participando estarão junto comigo, já fazendo a nossa correção. Fiquem com Deus e até a próxima aula.